Todos nós temos algo em comum que nos assemelha, nos aproxima. Todos nós possuímos um corpo físico que nos permite, dia a dia, a construção de valores, enquanto aqui estamos encarnados. Esses valores são ético-morais, permitindo a nós as aquisições espirituais que nos tornam mais plenos a cada reencarnação, a cada vinda para o mundo material. Quanto mais nós conquistamos, mais ascendemos na escala evolutiva, mais abandonamos as mazelas que constituem os embaraços ao nosso progresso como espírito. A partir do momento em que nós adquirimos o livre-arbítrio, o Pai coloca em nossas mãos bens valiosos para que nós possamos administrá-los de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Dentre estes bens valiosos está a riqueza. A riqueza pode ser empregada de forma bondosa em benefício de outros irmãos, propiciando socorro ao mesmo nas mais variadas formas. A riqueza é um desses bens. Da mesma forma, nós podemos utilizar a riqueza para a nossa satisfação pessoal, não nos importando com o nosso próximo. E essa riqueza está sendo mal empregada, e responderemos por isso. A parábola do rico e do Lázaro retrata muito bem o emprego equivocado da fortuna, da riqueza. Enquanto o rico se vestia de púrpura e se alimentava nababescamente, Lázaro desejava as migalhas que caíam dessa mesa, e coberto de feridas. O rico em si não era mau, mas não se preocupava com os menos favorecidos pela sorte. Era mesquinho, glutão e vaidoso. A parábola continua falando sobre a morte do rico e de Lázaro. Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico para o inferno. E existe um abismo separando ambos, um abismo que não permite a passagem de um lado para o outro. Que abismo é esse? O abismo que separa o mundo material do mundo espiritual. Quanto mais ligados estamos ao mundo material, maior será o abismo que abriremos entre nós e o mundo espiritual. Todos os bens que são confiados a nós não nos pertencem e devemos fazer bom uso dos mesmos. O rico não o fez, utilizou apenas para o seu próprio prazer. E todos nós sabemos que somos criação da mente divina. Estamos destinados ao desabrochar de milhares de potencialidades que estão adormecidas na nossa essência de espíritos, que é a nossa realidade. Cada etapa do nosso desenvolvimento emocional e moral rompe em cada um de nós os envoltórios grosseiros que escondem os tesouros que precisamos revelar e estão no nosso interior. Nós somos fiéis depositários dos bens que o Pai nos confiou e seremos chamados para prestarmos contas de como nós os aplicamos, se em benefício próprio ou do nosso próximo. A riqueza que o Pai coloca em nossas mãos é a oportunidade de nós praticarmos a beneficência, aliviando a miséria, aplacando a fome, protegendo do frio, abrigando os abandonados ao relento, levando agasalho. Ao nos confiar a oportunidade da fortuna e com o nosso livre-arbítrio, o Pai está nos dando a oportunidade de praticarmos a beneficência. Essa é a importância do processo de entendermos por que as riquezas estão em algumas mãos.
Mas, acima de tudo, a riqueza tem o dever de prevenir a miséria, criando oportunidades de trabalho de toda a espécie. O trabalho desenvolve a inteligência, exalta a dignidade humana, a esmola humilha e degrada. A riqueza precisa gerar trabalho, porque nós somos como diamantes valiosos e desconhecidos. Estamos escondidos nesse revestimento de carne grosseiro, exigindo a nossa lapidação, favorecendo o surgimento da grandeza de que nós estamos investidos. O emprego da riqueza, segundo a vontade de Deus, traz um valioso benefício aos ricos. Quem dera lhes soubessem disso, serão os primeiros beneficiados por terem um coração generoso. A sua alma se enriquece espiritualmente, sentindo-se leve e prazerosa, pois os seus corações não trazem em si o vazio do egoísmo. E todos nós, meus irmãos, precisamos alcançar a nossa emancipação, a nossa liberdade. A libertação é resultado dos esforços que empreendemos para vencermos os obstáculos que dificultam o nosso voo no rumo da plenitude que nos aguarda. Etapa a etapa, nós vamos vencendo, nós vamos adquirindo forças e nos autoencontrando, nos conhecendo. Ao longo dessa marcha ascensional, vamos mergulhar e sair do corpo através da reencarnação e da morte, levando e trazendo conosco todas as nossas conquistas adquiridas, que nos servem de investimento para experiências mais audaciosas em vidas futuras. E essas conquistas são os talentos que nos são confiados. Porque para cada um de nós, o Pai confiou diversos talentos de acordo com a nossa capacidade espiritual. O quanto já estamos evoluídos. Quando nós reencarnamos, nos tornamos depositários dos bens do Senhor. E nessa longa jornada é que Jesus nos fala sobre a parábola dos talentos, ensinando que precisamos multiplicar os talentos que nos foram confiados, para quando, da volta do Senhor, prestarmos contas dos mesmos, de acordo com a nossa capacidade de gerenciar e multiplicar. Se multiplicamos esses talentos, entraremos no gozo do Senhor, na sua confiança. Se os enterramos, seremos lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ser lançado nas trevas exteriores é voltar ao mundo material, reencarnando em situações muito mais difíceis do que as anteriores, por termos feito mau uso do nosso talento. Como fiéis depositários desses incomparáveis títulos de enobrecimentos, nós muitas vezes nos perdemos, temporariamente, é claro, nos abismos do processo iluminativo que devemos percorrer. Nós muitas vezes nos demoramos por ignorância ou teimosia na ilusão em que nós mergulhamos e da qual devemos nos libertar, não poucas vezes com grande sacrifício e abnegação, para obtermos os resultados compensadores que virão. A matéria nos prende profundamente e, por instinto de conservação da vida, nós nos apegamos aos recursos que passam por nossos caminhos, recursos afetivos, emocionais, materiais, psicológicos. Será que temos reservas morais suficientes para não nos escravizarmos
às atrações do mundo material, principalmente a riqueza, mamon? Ainda não temos. E nos escravizamos à fortuna, para depois termos que vencer em lutas ingentes, dolorosas, essa situação calamitosa em que nós nos atiramos. Multiplicar os talentos, meus irmãos, não é dar apenas esmolas quando necessário, mas o quanto possível gerar trabalho e converter em salário para aquele que a recebe. Não tenha do que se envergonhar, não precisa se humilhar. Mas por que existe a desigualdade das riquezas? É um problema que nós constatamos diariamente em toda a nossa vida. E nos perguntamos, por que é que Deus concentra a riqueza em alguns lugares? Por que Deus não a distribui de forma igualitária? Por que é que Deus concede fortunas para pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que nós, pela nossa própria experiência, conseguimos separar o bem e o mal. Portanto, a prática do bem deve ser o resultado dos nossos esforços, da nossa própria vontade, das nossas escolhas. Praticar o bem ou o mal é a consequência dessa vontade e dessa escolha. E essa capacidade de escolher e reconhecer o que é bom ou mal é que nos diferencia dos animais, tanto domésticos ou selvagens. Tanto a fortuna, assim como a pobreza, são meios que Deus nos concede para nós desenvolvermos a nossa evolução moral como espíritos. A fortuna, a riqueza, mamon, é um poderoso mecanismo de ação para o progresso da humanidade e do nosso planeta. Esse planeta que nós habitamos e que devemos zelar. Portanto, a fortuna ela é transferida incessantemente de mãos, para que ela não seja improdutiva e cumpra a sua finalidade principal, que é acelerar o processo evolutivo da humanidade. Cada um de nós deve possuí-la para exercitarmos-nos no seu uso e provar a maneira por que o sabemos fazer. A fortuna, assim como as propriedades, as nossas posses, são conquistas que resultam muitas vezes de longas buscas nos relacionamentos humanos, mas em grande parte a fortuna e a propriedade ela é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida, de atos ignóbeis como herança do primarismo do qual ainda nós não conseguimos nos libertar. Materialmente, se pensarmos, é impossível que todos nós sejamos ricos ao mesmo tempo. Imaginem, se todos nós fôssemos ricos, ninguém trabalharia e não haveria melhoramento do orbe e nem crescimento moral e ético da humanidade. Como os espíritos evoluiriam? E se hoje nós não somos ricos, talvez já tenhamos sido em outra vida, ou seremos numa vida futura. O importante é entender que aquele que é rico hoje não será no dia de amanhã, porque assim a justiça do Pai se aplica. Existem ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, destina a cada um de nós o dever de trabalhar por nossa vez. Tanto a pobreza quanto a riqueza são provas para todos nós. Na pobreza, nós estamos exercitando a prova da paciência, da resignação e do esforço no trabalho. Na riqueza, exercitaremos a prova da caridade e da abnegação. E em virtude do nosso livre arbítrio, algumas pessoas
vão usar suas fortunas de forma desregrada e destruidora, despertando paixões, e ficamos nos perguntando se é justo serem tão ricas se nada fazem de bem. Por que Deus não interfere? Por que Deus não age? Se olhássemos o homem como uma única existência, é claro, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas se em lugar de limitar a nossa vida ao presente, nós considerarmos o conjunto das nossas existências, vamos ver que tudo se equilibra com justiça divina. A riqueza tem esse fim providencial: desenvolver a indústria, desenvolver as artes, facilitar o conforto, trazer valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Esse é o principal foco da riqueza. Poderiam ter leis que deveriam ser criadas para que os ricos não abusem da fortuna que possuem. Essas leis, se fossem criadas, poderiam modificar o exterior momentaneamente, mas não modificariam os corações. As leis humanas são temporárias e provocam reações desenfreadas e muitas vezes violentas. Portanto, nós chegamos à conclusão que a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, e não na riqueza em si, não nas propriedades. Os abusos de toda espécie acabarão por si mesmos quando nós, os homens, fomos dirigidos pela lei da caridade. É perigoso, sim, possuirmos a riqueza, termos muitas propriedades. O risco da posse da riqueza e das propriedades não está no fato em si mesmo, mas na maneira como isso acontece, como nós adquirimos, como nós empregamos. Se a riqueza é um meio para alcançar o equilíbrio e o bem-estar, ela torna-se um instrumento dignificante. Mas se ela se converte em um único objetivo existencial, transforma-se em um gigante cruel da realidade do ser, que se torna seu escravo e atormenta as demais pessoas, que se tornam vítimas da insegurança e da ambição. Deus, Pai maior, faculta a riqueza, proporcionando recursos ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. A aquisição de valores propicia e estimula o trabalho incessante, motivando o homem para a renovação das suas forças e aos empreendimentos que se multiplicam em competição justa para adquirir essas fortunas. É estimulante para a existência física e fator de identificação social no grupo em que estamos, em que nós nos movimentamos. Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade. Por isso, valorizou-a quando conviveu com os homens de bem e aqueles que possuíam recursos, estimulando-os, porém, a buscarem o reino dos céus de que se haviam esquecido. Quando se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, de moedas, de minerais preciosos, de joias, de propriedades, de escravos, mas também àqueles possuidores de exacerbado orgulho, de dureza incomum de sentimentos, de rancor e de ódio, de presunção e de avareza, que também são possuidores de preciosos bens, daqueles que não se dispõem à liberdade. Por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as nossas aptidões gerais são recursos valiosos, são fortunas
que devemos utilizar como espíritos, com sabedoria, a fim de darmos conta, mais tarde, da aplicação que nós fizemos dos nossos talentos. Não são poucos aqueles de nós que se empenham para conseguir propriedades que os tornam infelizes, incompletos, mais ambiciosos cada vez, enquanto deveriam refletir em torno da realidade psicológica dos haveres morais e sentimentais, empenhando-se pela conquista da segurança espiritual em vez dessa de natureza física, que tem mil fatores que mutilam, alteram ou destroem com facilidade. O Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, estabelecendo que não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir ao mesmo tempo o amor e a Nós não podemos servir ao mesmo tempo o amor e a riqueza. O amor, que representa a fraternidade, a solidariedade, o encontro na busca de nos elevarmos cada vez mais ética e moralmente. E, ao mesmo tempo, servir à fortuna, à matéria, às propriedades, que nos provoca o egoísmo, a crueldade, a dureza, a indignidade, atitudes ignóbeis, são sentimentos contraditórios em que nós, como espíritos, jamais poderemos trabalhá-los ao mesmo tempo. O Mestre Jesus nos ensina que, nas duas parábolas, a do mal rico e a do Lázaro, todas as vezes em que nós valorizamos aquilo que é material, nós estamos enterrando os nossos talentos ou abrindo abismos entre nós e o Pai num plano espiritual e que todos devemos voltar. Compreendendo que não se pode servir a Deus e a Mamon, nós que aqui estamos precisamos fazer as nossas escolhas, tomarmos as decisões que nos podem, decisões essas que podem nos levar tanto para um abismo material quanto para um talento espiritual. Esperando que a nossa preleção tenha alcançado o seu propósito, vamos fazer a vibração que a encerra. Em teu nome, amado Mestre, pedimos que neste momento toda a luz do mais alto esteja nos envolvendo. E que essa luz, ao nos envolver, nos traga a consciência de que com o nosso livre-arbítrio podemos fazer as nossas escolhas que nos levam em direção ao Pai, em caminhos de luz e de paz, ou nos levam a caminhos tortuosos, a atalhos profundos que nos trazem sofrimento e dor. Rogamos ao Mestre Jesus, esse guia incomparável do amor, cujo Evangelho estamos aprendendo a colocar em nossos corações, que nos ilumine, que permita a proteção da espiritualidade maior, e que assim sendo, possamos chamar-nos dignos de colocarmos-nos aos seus pés e dizendo: amado Mestre, o que queres que eu faça? Fiquem em paz e que o amor do Mestre esteja em nossos corações.